você plantar soja, plantar o milho, cuidar das pessoas, cuidar do meio ambiente, cuidar da natureza, cuidar do ar, cuidar do solo, né? Mulheres que plantam, mulheres que colhem, que inspiram e encorajam. Essas duas mulheres têm em comum uma trajetória de muito trabalho e crescimento no campo. Nesse dia tão importante, fomos para Goiás conhecer a fazenda da Marion Compier, produtora há mais de 35 anos. Ela cresceu vendo os pais trabalharem na lavoura e seguiu os passos deles. Com o apoio da família, ela sempre foi incentivada a conquistar o espaço dela no campo. Meu avô, por parte da minha mãe, né, ele veio da Holanda com a família, com os filhos pequenos, em 1950. Tem 72 anos que a família está no Brasil. Eu comecei a fazer, apoiando ele na parte de banco, né? E aí fui entrando, fui acompanhar, aí depois vendendo soja para pagar as contas. Esse era o meu trabalho no começo. E aí depois fiz agronomia. Aí na hora de comprar semente, na hora de comprar o adubo, você está estudando, então você já cuida disso, né? Com o apoio da família, ela sempre foi incentivada a conquistar o espaço dela no campo. A minha mãe sempre trabalhou muito desde pequena, então isso era natural. Os mais velhos trabalham, ajudam. Então, para ela isso era natural. A família do meu pai, a mãe dele sempre foi muito ativa, foi uma mulher muito ativa. Então, para ele, mulher pode fazer tudo e pode tocar tudo. Hoje a gente vê muitas mulheres, né, em todos os setores, né? Elas são muito competentes, né? Elas chegam com outro olhar e elas somam com o negócio. Na gestão, o olhar humano da Marion cultiva uma relação de confiança e otimismo com os funcionários. Para ela, uma equipe valorizada faz parte da missão da propriedade. A gente tem funcionários muito antigos, funcionários que plantaram essas mudas e hoje são árvores. E eles são muito importantes para nós. E a gente fala que a gente está formando pessoas, que uma pessoa que quando sair da fazenda ela tem que sair melhor do que ela chegou. E se a gente fez isso, a gente fez nosso papel. A Marion faz parte do grupo de 947 mil mulheres no país que lideram propriedades rurais. Elas também estão presentes como funcionárias ou corresponsáveis por fazendas Brasil afora. A contribuição das mulheres ao longo do tempo foi fundamental para o desenvolvimento e transformação na agricultura. A presença dessas mulheres em atividades do agronegócio é cada vez mais evidente. Elas mostram cada vez mais capacidade para atuar no mercado. Para ajudar na elaboração de políticas públicas e fomentar ainda mais essa participação das mulheres no campo, MAPA, IBGE e Embrapa se uniram em um projeto para gerar dados mais específicos sobre as mulheres, incluindo as questões de igualdade de gênero. Os resultados eles foram bastante bons, porque houve uma comparação com o censo de 2006, que foi 10 anos antes, então a mulher ela apareceu em um número maior, né, de estabelecimentos, especialmente como dirigente, né? De estabelecimentos. A gente tinha algo em torno de 13% em 2006 e agora em 2017, 10 anos depois, as mulheres se tornaram dirigentes de 19% das propriedades, né, rurais. Então isso foi já foi um progresso, vamos dizer assim, né? Esse movimento com mulheres no campo tem despertado a atenção de empresas que têm desenvolvido soluções tecnológicas para auxiliar nas atividades rurais, que passaram a analisar as necessidades das trabalhadoras e aplicá-las no desenvolvimento de novos produtos. As mulheres sempre estiveram no campo, mas agora estão ganhando mais visibilidade. Sempre fica parecendo que é um mundo muito masculino, porque realmente elas não estão visibilizadas, mas elas estão lá desde sempre, participando, trabalhando e tudo, né? Só que agora elas aparecem mais, né? Esse é o efeito de você fazer um estudo, de você trazer números, né? E de você ver que realmente, porque muitas vezes as pessoas falam, mas por que fazer um esforço para esse grupo de mulheres, se é tudo igual? Mas não é. Os dados do IBGE mostram que há diferenças muito grandes
em tamanho de propriedade, em uso de tecnologia, acesso aos treinamentos técnicos. Quer dizer, há muitas diferenças e é por isso que é importante esse esforço. Quer dizer, em algum momento isso não vai mais ser necessário. A gente espera que talvez no próximo censo, daqui a 10 anos, ou em 2027, né? Ou no outro ainda, a gente nem vá mais falar sobre isso e que haja essa equidade, mas por enquanto ainda as diferenças são muito marcantes e os números do IBGE mostram isso, né? O trabalho dessas mulheres contribui na produção, na pesquisa, gestão, comercialização e em todos os outros setores do sistema agroindustrial. Na fazenda da Marion Compier, a sustentabilidade é primordial. O olhar sensível à natureza faz ela buscar alternativas para poupar o solo e cuidar do ecossistema. As nascentes que ficam na fazenda dela foram reflorestadas. E a cada ano, o grupo planta 4 hectares de floresta. Cada ano a gente planta 4 hectares a gente refloresta 4 hectares, né? Próximo das nascentes, próximo da sede para proteger as casas, né? Próximos APP, né? Essa é a nossa meta. Cada ano, 4 hectares. E histórias inspiradoras de mulheres como a Marion Compier se repetem por todo o Brasil. Nosso colega Randy está em Minas Gerais para apresentar mais uma produtora para a gente. Olá, Lara Leão, nós estamos em Minas Gerais e aqui nós entrevistamos a grande pesquisadora da Embrapa, Helena Maria Alves, que também é muito proativa no movimento feminino na cafeicultura. E também entrevistamos Neide Peixoto, uma produtora de café que tem uma linda história de vida para contar. Deixamos aqui registrado todo o nosso carinho, reconhecimento e respeito às mulheres rurais. Da soja direto para o café. Fomos conhecer Neide Aparecida Peixoto, que cultiva na propriedade uma das primeiras riquezas do Brasil, o café. Mas sendo bem sincero mesmo, rica é a história de vida dela. Desde pequena, ela esteve muito próxima da produção dos grãos, que ainda na infância tinha mesmo um sentido diferente. Meus pais, eles sempre trabalharam nas fazendas da região, colhendo café. Então, na época, sempre os pais levavam as crianças, né? Então eu cresci com eles ali. Ia para as lavouras com eles, me lembro de muitas vezes brincando com os grãozinhos de café. Mas as estradas da vida às vezes nos levam para outros lugares. Já adulta, Neide foi atuar em outra área, se tornou cabeleireira. Mas quem disse que a mesma estrada não traz de volta? Nesse período eu conheci o meu marido, que é um produtor de café, né, Roberto Peixoto. E nisso nós nos casamos e comecei a produzir café com ele. Que o café era algo que eu já tinha um contato desde a infância, né? Então foi algo muito bom, assim, eu voltar a fazer. Então comecei a produzir cafés com ele. Ser multitarefas, principalmente hoje em dia, é um grande desafio para as mulheres. Além disso, não dá para deixar de falar em palavras que ainda hoje machucam: preconceitos de raça e gênero. Ele não é direto, né? O preconceito hoje, ele vem indireto. Não só pelo fato de eu ser mulher, mas também pelo fato de ser negra, né? Então tudo isso influencia muito, mas assim, é aquele preconceito indireto. A gente percebe no jeito de falar com a gente, né? No jeito de agir, a gente percebe aquele preconceito, a discriminação. Quebrar esse teto de vidro não é fácil, mas é possível. Hoje em dia, a luta das mulheres não é por igualdade. A palavra de ordem é equidade. Enquanto a igualdade busca tratar todos da mesma forma, independentemente da sua necessidade, a equidade trata as pessoas de formas diferentes, levando em consideração o que elas precisam. A gente quer equidade de direitos. Hoje está a FAO está lançando um programa Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos. E é isso que a gente busca, em conformidade com uma outra agenda, que é a Agenda 2030 da ONU, cujos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são 17, e o número 5 diz respeito justamente à equidade de gênero. E a gente faz isso no mundo rural, né? A gente busca em todas as partes e também no mundo rural.
Quem acabou de falar aí com tanta propriedade é Helena Maria Ramos Alves, pesquisadora da Embrapa em Lavras, Minas Gerais. Ela também passou por discriminação que muitas vezes não eram ditas, estavam postas como uma situação do cotidiano. E aí você tem que fazer um esforço a mais de mostrar a sua competência. Você está sempre provando de novo e de novo que você pode, que você é competência, ou seja, é um esforço maior. E eu diria que o que a gente busca é uma consciência de que se a gente quer trabalhar com direitos iguais, nós temos que ter condições. E aí você passa por uma série de medidas e necessidades, como, por exemplo, políticas públicas. Após anos de pesquisa e trabalho integrado, foi lançado o livro Mulheres dos Cafés no Brasil, uma publicação original feita a partir de uma parceria entre a IWCA, a Aliança Internacional das Mulheres do Café, e a Embrapa. A obra é motivo de muito orgulho. Nós lançamos esse livro em 2018, num evento na OIC, que é a Organização Internacional do Café, em Londres. Esse livro foi publicado, foram as primeiras informações mais qualitativas do que quantitativas sobre as mulheres cafeicultoras ou as mulheres do sistema agroindustrial do café no Brasil. Quando eu digo sistema agroindustrial, a gente prefere do que dizer agronegócio, porque a cafeicultura é mais que um negócio. Ela envolve histórias de pessoas, ela envolve a história do nosso país, ela envolve a história de territórios, das origens brasileiras do café. Então eu prefiro dizer o sistema agroindustrial porque é uma coisa mais abrangente. Você pega desde a produtora rural até a barista que está preparando um café para você numa cafeteria numa grande cidade. Tanto empenho faz sentido, afinal de contas elas sempre estiveram ali. O que faltava mesmo era um canhão de luz voltado para elas. As mulheres começaram a ter visibilidade porque elas sempre existiram na história da cafeicultura brasileira, fossem elas escravas, quando tudo começou no Brasil, até hoje, que a gente busca essa equidade, essa maior equivalência em termos de direitos e essa visibilidade. Então, se alguém me perguntasse, né, o que a gente busca com o nosso trabalho é dar visibilidade a essas mulheres, dizer quem elas são, onde elas estão, o que elas fazem, quais sonhos elas têm, quais as histórias que elas carregam. Eu acredito que, utopicamente, a gente espera que seja 50%, 50%, em que um dia as mulheres no campo elas tenham tantos direitos, né, quanto os homens, e facilidade de acesso a todas essas coisas que hoje para elas ainda é uma dificuldade, né? A expectativa é essa, de que haja uma equidade, de fato, entre mulheres e homens. Sabemos que ainda há muito espaço e muitas conquistas a serem realizadas, mas hoje elas já colhem os frutos de uma árdua dedicação. Literalmente colhendo os frutos, e tá gostoso. Eu olho assim e para a mulher, né, no geral, é uma oportunidade muito grande, sabe? A cafeicultura, ela abre muitos caminhos.